Olha, o tema de hoje é profundamente sério: a violência contra as comunidades cristãs na Nigéria. A gente vai examinar aqui os fatos e as diferentes narrativas que vêm de várias fontes, desde reportagens até relatórios humanitários, para tentar entender a complexidade dessa crise. Para a gente ter uma ideia real da dimensão do que está acontecendo, não vamos começar com estatísticas, mas sim com uma história. Uma única noite, em uma única cidade, que acaba sendo um retrato do terror que tantas outras pessoas vivem. Essa frase de um advogado nigeriano, Frank Utodo, já mostra a brutalidade que os sobreviventes descrevem. Não se trata de um conflito distante, impessoal, sabe? É uma violência crua, direta, que deixa marcas que não se apagam. A cena se passa em Bindi, uma comunidade que era pacífica. Pensa, 3 horas da manhã, o momento de maior vulnerabilidade. E a vida ali estava prestes a mudar para sempre. E olha, segundo as testemunhas, não foi um confronto por acaso. Foi uma invasão planejada. Dezenas de motocicletas chegando em comboio, trazendo caos para uma vila que estava dormindo. Os relatos de quem sobreviveu contam que os agressores gritavam Allahu Akbar, que significa Deus é grande, enquanto ateavam fogo nas casas. Famílias inteiras, com crianças pequenas, presas lá dentro, queimadas vivas. A intenção era muito clara e aterrorizante. A história de Bindi é horrível, mas infelizmente não é um caso isolado. Agora a gente precisa ampliar o foco para entender a escala avassaladora dessa violência no país inteiro. 62 mil. Esse é o número de cristãos que, segundo a organização Genocide Watch, foram mortos na Nigéria desde a virada do século. É uma perda de vidas numa escala que é até difícil de compreender e que exige uma pausa para a gente absorver. Esse número enorme se traduz numa realidade diária que é ainda mais chocante. Em média, 8 cristãos são mortos todos os dias por causa da sua fé. A violência não é algo esporádico, é uma constante, é implacável. Então, quem está por trás disso tudo? As fontes apontam para 3 grupos principais. Lá no Nordeste tem o Boko Haram e sua facção, o ISWAP, conhecidos por táticas de terrorismo explícito. E aí, se espalhando pelo meio do país e também para o sul, estão os militantes Fulani, cujos ataques a vilarejos são descritos como invasões brutais para tomar terras. E aqui a gente chega num ponto crucial da questão. Como essa violência toda é explicada? Basicamente, existem 2 narrativas totalmente opostas que definem o debate sobre a crise na Nigéria. De um lado, as vítimas, jornalistas locais e organizações de direitos humanos, descrevem o que está acontecendo como genocídio religioso e limpeza étnica. Eles ressaltam o alvo deliberado nos cristãos, os slogans jihadistas e o objetivo de expulsá-los de suas terras. Do outro lado, tem a narrativa oficial do governo nigeriano, que muitas vezes ecoa pelo mundo. Ela descreve a situação como conflitos antigos entre agricultores e pastores nômades que pioraram com as mudanças climáticas. Essa narrativa, claro, minimiza ou simplesmente ignora o fator religioso. Mas, independentemente do rótulo que se dá para essa violência, as consequências para os sobreviventes são inegáveis e são devastadoras. O rastro de destruição que fica para trás é imenso. 2 milhões. Esse número dá uma dimensão muito clara da escala do deslocamento. E não estamos falando do número total de deslocados na Nigéria, mas apenas os de uma única região, a diocese de Makurdi. 2 milhões de pessoas forçadas a abandonar suas casas, suas terras, suas vidas. A fala do padre Remígios Iwala, que trabalha diretamente com essas pessoas deslocadas, resume o horror. É um testemunho do trauma profundo que se vive no local, um sofrimento que ele mesmo descreve como inimaginável. Pois é, o ataque em si é só o começo. O que vem depois é uma crise humanitária com muitas faces. Milhões de pessoas vivendo em campos de deslocados, lidando com a perda de tudo o que tinham. O trauma psicológico é generalizado. Mulheres e meninas são frequentemente sequestradas para resgate ou sofrem violência sexual. Uma geração inteira de crianças está crescendo sem escola, e muita gente que antes se sustentava, agora depende de esmolas para comer. E uma das questões mais perturbadoras que as fontes levantam é: por que uma crise dessa magnitude parece receber tão pouca atenção do mundo? Essa pergunta foi feita por um jornalista nigeriano que arrisca a vida para documentar esses massacres. É uma pergunta que carrega um sentimento profundo de abandono, de invisibilidade. Então, por que tanto silêncio? De acordo com jornalistas e ativistas que estão lá, existem algumas razões. O governo nigeriano sempre tenta classificar a violência como banditismo ou conflitos para tirar o elemento religioso da jogada.
A mídia local, muitas vezes com receio de desagradar o governo, hesita em contradizer essa narrativa. E a comunidade internacional, por sua vez, tende a aceitar a versão oficial. O resultado final para os cristãos nigerianos é o sentimento avassalador de que foram esquecidos. E isso nos leva a uma pergunta final que amarra o ponto principal das fontes que a gente analisou. Quando uma história dessa dimensão é recebida com silêncio, quem é que sobra para ser testemunha?